Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos de novo com uma das novidades dessa temporada. Vamos rever uma revista que já foi revista, a chamada Trevista. Sendo assim, está no ar mais um episódio de História Revista. E por que isso, você pergunta? Antes de poder fazer os episódios em HD lá na primeira temporada e finalmente achar a cara do programa, tudo isso lá no ano de 2012, as coisas eram feitas um tanto na correria, e também ainda era o Premiere CS3, uma versão ainda muito atrasada, e também tinha que ser uma coisa mais curta porque o meu canal ainda tinha um limite de 15 minutos de tempo de vídeo. Aí tinha que sacrificar a qualidade, tinha que cortar coisas do roteiro. Também era um problema para poder renderizar e subir tudo. Eu tinha que ficar tipo 3 dias mandando vídeo enquanto o YouTube ficava lá parado, não podia usar a internet direito enquanto isso. E mais um monte de coisa também que deu que hoje a maioria desses vídeos está com uma qualidade impressionante de tão horrível que ficou. Junta isso com uma preguiça e uma falta de vergonha na cara para fazer algumas coisas originais para a quarta temporada. E tem que juntar um pouco disso também, uma certa preguiça e falta de vergonha na cara para fazer episódios de revistas que são inéditas. E aí resolvi criar alguns remakes para entrar durante esse ano. Conforme for a ocasião, eles serão episódios normais que nem hoje, ou episódios esculhambados, ou então um especial, ou o que ele tiver que ser. Eu sei que devia ter colocado essa explicação também lá no outro remake que passou há algumas semanas, só que agora já tá feito. O primeiro devia ser esse de hoje, que é um remake conjunto dos episódios 2 e 10, que são as edições 19 e 20 da Ação Games. Só que dessa vez serão feitos do jeito certo e serão apresentados um na cola do outro. Assim, junta todos os assuntos, eles ficam na cronologia e funciona tudo que é uma beleza, pelo menos na teoria. Agora chega de papo furado e vamos ao assunto. Primeiro, Ação Games 19, setembro de 1992. O atual campeão Evander Holyfield aparece no Mega Drive. Tem a Elysia Dragon no Mega Drive e infelizmente o Robocop 3 aparece no Super Nintendo. Aí já viu também. Então, já que começamos, vamos dar uma paradinha rápida aqui na seção de cartas. Nós temos que ver aqui uma questão que precisa de resposta. Fábio e Rodrigo T. de Mello, provavelmente irmãos de Jundiaí, escreveram com dúvidas no Batman e no Simpsons, aquele dos mutantes do espaço. Quando dúvidas afligem uma pessoa é uma coisa, mas quando é uma família toda que sofre por causa disso, já sabemos que a coisa é séria. Se os dois estiverem aí assistindo, gostaria de perguntar se a Ação Games ajudou nisso. Espero que tenha acabado tudo bem e que não tenha sido preciso irem até o programa da Márcia, ou então no caso de família ou alguma coisa do tipo. Esses jogos do Batman e dos Simpsons que perguntaram aqui são jogos difíceis, não é coisa que a gente tem que brincar, é coisa séria isso. Estamos todos preocupados aqui e torcendo por vocês. Mas desde já, sintam-se aliviados de não serem a família Dinossauros, de não terem que aguentar esse maldito Rosa enchendo o saco o dia inteiro. Eles falaram lá na capa e aí vamos perguntar se foi verdade isso de que família Dinossauros vai ganhar um jogo. A resposta é, claro que não. Nesse tempo o seriado estava em alta aqui pelo Brasil e qualquer coisa que tinha o nome deles vendia. Minha teoria é de que a Ação Games inventou essa pesquisa de quais personagens da TV o público quer que vire jogo, e com essa história de que a família Dinossauros ficou em primeiro lugar, eles ganharam um passe para fazer essa matéria falando sobre a série, dando perfil dos personagens, dessas coisas. Tudo pensando em vender um punhado de edições a mais lá na banca. Isso aí já foi pensando em compensar que as duas próximas edições seriam dadas de graça para alguns leitores por causa da promoção que eles inventaram na reformulação da revista. Que foi essa que mudou a periodicidade para quinzenal e também passou a ser esse formato gigante que é quase impossível passar direito no scanner. Por sorte, a turma do Retro Avengers e do Datacassette e o Retro Scan sempre faz um bom trabalho quanto a isso. Aqui vai o nosso agradecimento aos nossos amigos desses 3 sites, pois se não fosse pelos trabalhos deles, talvez o problema nem existisse hoje. Acreditem, passar a revista no scanner é uma coisa que dá muito trabalho. Para fechar o assunto aqui, família Dinossauros nunca teve jogo de videogame e, ironicamente, os outros que foram citados lá nessa pesquisa que eles inventaram foram os que ganharam jogos depois. No caso, o Pica-Pau e a Turma da Mônica. Ambos pelas mãos da Tectoy, ainda tem que ver isso. Vamos sair daqui e começar logo com os lançamentos do mês.
Primeiro no Mega Drive, que tem o Evander Holyfield Real Deal Boxing. A história desse jogo é parecida com o que fizeram com aquele do James Buster Douglas, que nós vimos no final do ano passado. Existia um outro jogo para PC que passou por algumas adaptações e aí eles colocaram o atual campeão da época. Pronto, já temos um novo jogo. Impressionou como ele era um jogo melhor que os outros de boxe do tempo, mas o que sustentou mesmo foi a sua mecânica. Primeiramente, a escolha do Holyfield pela SEGA foi natural. Ele tinha uma carreira impecável com 28 lutas invicto. Ele já tinha virado campeão depois de vencer o James Buster Douglas, que anteriormente teve o seu jogo licenciado também pela SEGA. E tudo foi uma jogada para continuar à frente da Nintendo, que já tinha feito uma grande onda no tempo do Mike Tyson quando fez o Punch-Out! No final de 92, o Holyfield viria a perder o título para o Riddick Bowe. E foi nessa hora que as outras produtoras começaram a correr e trabalharam e lançaram um jogo parecido com esse, usando a mesma engine, mas agora com o nome do novo campeão. Que também foi a base do jogo do Julio César Chaves, que lançaram preferencialmente Território Latino. Era o mesmo jogo, só mudava mesmo o cara que assinava. Um ano depois aconteceu a revanche, que o Holyfield voltou a ser o dono do cinturão, só que aí já era outra história, o jogo que lançaram foi diferente. Voltando a esse jogo aqui, que também foi lançado para o Game Gear depois, ele fez um certo sucesso. As lutas eram simples, 2 botões de soco e uma defesa. Conforme o oponente tomava porrada, ele ia perdendo resistência na cabeça e no corpo. Depois apareciam machucados e a luta podia acabar por pontos, nocaute tradicional ou nocaute técnico por derrubar 3 vezes no round. Ou então, se o cara apanhasse muito e não caísse, interrupção do juiz. O ringue tinha uma movimentação em 3D bem legal e tinha o detalhe de que quanto mais alto no ranking estivessem os lutadores, mais gente na torcida tinha. Isso dava pra ver bem no modo carreira, que dava pra ver essa progressão conforme nós avançamos. E por fim, não podemos esquecer também do clássico lutador verde de cabelo azul, The Beast. Ele era um dos favoritos dos jogadores. Esse jogo do Evander Holyfield, sozinho, foi facilmente batido pela sua sequência de 94, que se chamou Greatest Heavyweights of the Ring. Foi a mesma coisa dos jogos de esporte de hoje. A cada ano eles botam melhorias pontuais que fazem a grande diferença de um jogo para o outro. Holyfield estava acompanhado agora de campeões de várias épocas, tipo Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano. Os gráficos, os sons e a jogabilidade tinham melhorado. Dentro do jogo tinha agora a diferença entre a altura dos jogadores, tinha a diferença entre os pesos dos lutadores. E isso dava vantagens e desvantagens. Esse aqui já usava também o controle de 6 botões e também, se tu tivesse à mão, o Activator. Isso aí eu já não sei se é vantagem. São grandes diferenças que são aquilo que já falei várias vezes. Parece que algumas dessas melhorias já poderiam ter aparecido lá no primeiro jogo, desde aquele do PC, ou então o primeiro do Mega Drive, só que eles resolviam segurar para que o próximo jogo realmente fosse bom. Tipo, eles poderiam ter feito um jogo muito melhor e conscientemente escolheram não fazer. E aí, como sempre, sobra para os jogadores ano que vem comprar um novo jogo para realmente ver alguma melhora. Só que aí, quando passar mais um ano e chegar mais um jogo, tu vai ver que aquelas coisas também já poderiam estar no jogo do ano anterior. E aí continua esse maldito ciclo até hoje com jogos de futebol, de basquete, de hóquei e o caramba. Voltando ao jogo que é só do Holyfield, na época o aluguei várias vezes de pelo menos 3 locadoras diferentes e acho que todas elas tinham cartucho pirata. Toda vez eu pegava e ia lá jogando normalmente, tinha uma hora que apareciam umas linhas verticais na tela, tipo isso que eu botei aí. Nessa hora o jogo ficava travado e só dava pra sair disso se desligasse o videogame, nem o reset funcionava. Por causa disso, eu não sei até hoje o que acontece depois que nós viramos campeões e defendemos o título. O jogo ficava travado bem ali e eu não sabia exatamente onde é que era o fim do jogo. Também tinha lá nas opções, coisa que eu achei sem muito esforço, um sound test secreto que dava pra colocar várias músicas tocando ao mesmo tempo, que parece que é sobra de um protótipo. Talvez as 3 versões piratas que eu aluguei nas locadoras fossem também protótipos, já não sei. Só sei que é muita coisa bizarra pra um jogo só. Muita coisa bizarra e muita coisa inacabada, diga-se de passagem. A recomendação que fica aqui mesmo é jogue a sequência, o Greatest Heavyweight. Esse sim é um jogo de boxe muito bom do Mega Drive. Vamos ver o próximo aqui, que é um jogo que não recebeu a atenção merecida. Alysia Dragon, em que controlamos a feiticeira que se chama Alysia e anda pra lá e pra cá com os seus bichinhos de estimação. Um deles é um dragão. A ideia aqui é uma aventura que se tu tentar só andar pra frente e atirar em tudo que aparece, não vai dar em muita coisa.
A dificuldade é acima da média e pede que o jogador primeiro entenda como funciona o ataque normal, que é esse raio que basta ficar virado para o lado do inimigo que ele vai automaticamente para lá. Se usar demais, ele vai começar a perder a força. Se estiver com a força completa, o ataque acerta todo mundo na tela. O uso dos familiares que acompanham a Lízia também faz parte da estratégia e vai manter a coisa toda menos do lado do contra na parte da ação e inventa o seu próprio estilo. Além de que os gráficos são simples e muito bonitos. Esse é um jogo que vale ser redescoberto agora, sem perda de tempo. Na página seguinte temos 2 lançamentos da Electronic Arts. O primeiro é o NHL Hockey, que virou série anual desde esse tempo. Era um jogo muito bom mesmo. E praticamente, pela sua engine, se tratava de futebol jogado de uma forma diferente. As regras não eram problema, o jogo era oficial, que tinha times e jogadores, os controles eram fáceis, era muito bom mesmo. Acabou sendo o avanço natural que o esporte precisava de acordo com os jogos que vieram antes, que foram o Blades of Steel e o Mario Lemieux, esse também no Mega Drive. O outro jogo deles é de basquete, Jordan vs Bird, que não se trata da partida como foi o hockey aqui do lado, e sim de uma disputa de 3 modalidades. Arremesso de 3 pontos, enterrada e 21. Nesse caso é 1 contra 1 e só tem a área do garrafão. Lembro que tiveram outros jogos nesse tempo que se tratavam disso, disputas isoladas. Os que eram um jogo de basquete, 5 contra 5, a quadra inteira, nem foram tantos quanto imaginamos. Até dá pra imaginar que os jogos começaram a ser anuais só no tempo do PlayStation, e a partir disso dá pra entender como foi que o NBA Jam ficou uma coisa tão importante durante esse tempo dos 16 bits. Falar que NBA Jam é histórico é pouco, tem que ver mesmo o que ele representa. Tanto na coisa de que estava levando os ídolos da NBA para um videogame, quanto o que eram os jogos de basquete. O próximo lançamento é Mario Paint, o desenhador que inovou ao trazer para o Super Nintendo o mouse. É capaz que lá pelo Japão, em algum momento, alguém tenha lançado o mouse muitos anos antes, só que nós vamos dar os pontos para os caras por colocarem o acessório na caixa, pelo menos isso. Tem aqui umas explicações do que significam os ícones com os desenhos que ficaram horríveis. E fora a desenhagem, também tem no jogo esse do Mata-Mosca, que eu ouvi falarem que é a melhor coisa que tem por aqui. E aquele programa de fazer músicas que hoje em dia foi reproduzido para computador e tem gente aí fazendo pequenos milagres. Hoje em dia eu falaria que ele vale mais pela curiosidade do que pela diversão. Afinal já tem Flash, já tem Photoshop por aí. Ou melhor ainda, desenhar no seu caderno. Pega umas folhas, pega uma caneta. E depois de desenhar, vamos ver um dos inúmeros de futebol que fez muito sucesso por aqui pelo Brasil. Hat Trick Hero, ou Super Soccer Champ, uma adaptação dos arcades que nunca vi em nenhum flipper por aí, só o do Super Nintendo mesmo. Esse jogo foi do tipo ame ou odeie. Não sei se foi por causa do jogo ser meio exagerado, de não se levar tão a sério. Isso dava pra ver a partir de como tinham desenhado as caras dos jogadores e a sua movimentação, o controle de bola. Talvez fosse porque dava pra socar os outros jogadores pra tomar bola. Tava gritando mesmo a ideia de que o que a gente tinha que fazer com esse jogo era jogar e se divertir. Era a disputa que valia. Uma das coisas que fez esse aqui ficar famoso foi o Super Chute, que de algum jeito virou uma lenda de que só alguns caras sabiam fazer e eles não contavam. Isso aí é um clássico, toda rua tinha isso. O que eu ouvi na época foi que diziam que só dava pra fazer se fosse o capitão, que é aquele jogador que nós escolhemos antes de começar a partida. Outros diziam que qualquer jogador podia fazer, cada um dava um comando diferente e, tirando pelas 2 vezes que vi o Super Chute acontecer, tinha que ser um chute de primeira vindo de um cruzamento. Nessas 2 vezes, uma o jogador deu uma estrela pra frente e um chutão, e no outro o cara deu um Cannon Drill, aquele golpe da Kami. Aí o goleiro conseguiu defender, mas ele foi levado junto pela bola, que ainda furou a rede e foi parar lá fora do campo. Foi mesmo a maior onda. Caso tenha se interessado, além do Super Nintendo, também tem a versão arcade na coletânea Title Legends 2 para PC, PlayStation 2 e Xbox. E esse jogo aqui é bem legal mesmo, recomendo. Só não vamos nos apressar ainda, agora que vem a parte do Nintendo 8 bits, que tem um desenho que era sucesso na época. O terror que voa na noite. O fantasma emplumado que assombra os seus pesadelos. Ele é o Darkwing Duck, mais uma produção da Capcom que tinha entregado o jogo do DuckTales e também acontece no mesmo universo. Lembre que o ajudante do Darkwing Duck era o Capitão Boing e às vezes o Robopato aparecia por lá.
Também dá pra ver que é um jogo da Capcom por conta da sua jogabilidade estar bem perto de ser uma leve mudança do Mega Man. Até tinha umas histórias de que uns piratas pegaram esse jogo do Darkwing Duck, daí fizeram umas mudanças nos gráficos e começaram a vender por aí como se fosse um novo Mega Man. Inclusive essa ROM é bem fácil de encontrar por aí. Também está disponível no Game Boy e no PC Engine, só que nesse caso é um jogo totalmente diferente, não foi feito pela Capcom. Vamos ver a outra página que tem o Game Boy. Kirby Dream Land é o primeiro jogo que a bola rosa apareceu. Se bem que tecnicamente nem isso, era o Game Boy que ainda não tinha cores, então nós tínhamos que acreditar na capa do jogo. Só depois que chegou o do Nintendo 8-bit, que era basicamente esse mesmo jogo, só que aí ele ganhou cores e nós vimos que realmente ele era rosa. E o Kirby não foi o único que apareceu pela primeira vez. Na parte dos PCs tem aqui o Wolfenstein 3D, o primeiro de todos, quando a onda do FPS começou. Quer dizer, o primeiro jogo no estilo FPS foi mesmo um dos anos 70 que já apareceu aqui no outro episódio, só que não vem ao caso agora. Aqui nesse jogo nós já conhecemos o esquema. Fugir do castelo nazista, que cada fase é um andar, que é uma das limitações da programação que não deixaram ficar no caminho. Se olhar bem, todo o jogo é só um nível, não tem subidas ou descidas ou inclinações e coisa do tipo. E também todas as fases são labirintos desenhados a partir de suásticas. Fora do jogo, nós temos que falar também do pioneirismo, de como ele foi vendido e distribuído, que foi parte essencial para que fizesse tanto sucesso e chegasse a tantas pessoas. Eles davam o famoso shareware que conhecemos como versão demo. É só pegar o disquete, copiar, levar para tua casa. Ele vinha com um capítulo dos 3 que faziam o jogo inteiro. E estava lá liberado para copiar à vontade, sem nenhum tipo de trava, como o pessoal fazia também. Aquele negócio de que aparecia uma tela que a gente tinha que escrever um código que vinha no manual do jogo. Tipo, escreva a palavra da terceira linha da página 12 do manual de instruções. Não tinha isso, o jogo estava liberado para ser copiado. Uma boa parte dele estava lá de graça. Jogue, decida se quer o resto, e aí é só ir lá na loja e comprar os disquetes que faltavam. Eles fizeram a mesma coisa com as expansões, com a sequência, com os pacotes de missão, que também fizeram muito sucesso, porque já dava para pegar também a ferramenta de criação de mapas. Se isso é uma coisa que já é comum hoje em dia, é porque o Wolfenstein fez a escola. Tudo que é jogo que fez sucesso depois seguiu essa cartilha. Seja ele FPS ou corrida ou qualquer estilo que seja, todo mundo seguiu esse mesmo caminho que o Wolfenstein trilhou. Foi também assim com Doom, Rise of the Triad, Descent, mais tarde o Quake e basicamente todo mundo. É por isso que nós temos que tirar o chapéu e reverenciar o velho Wolfenstein e o seu herói BJ Blazkowicz. E para acabar bonito com o episódio de hoje, temos mais clássicos com os lançamentos da Brasoft Games. Aqui tem Indiana Jones, A Ilha dos Macacos, Lemmings e Civilization. Esses são alguns dos 40 jogos que colocaram nas prateleiras durante esse tempo. E também não ficou nada mal para esse remake do programa. Clássicos do começo até o final. Alguns nem tanto, mas ganhou pela maioria de votos. Como falei lá no começo, esse aqui é um remake conjunto. Assim como foi naquele outro que já aconteceu. Hoje foi a edição 19. Semana que vem nós veremos a edição 20 da Ação Games para manter o ritmo e continuar com essa brincadeira. Agora é com vocês. É a parte da curtida, comentário, compartilhada e clicar nos links da descrição que espero a sua visita lá no Facebook, no Twitter e especialmente o Patreon. Ajudas são muito bem-vindas por aqui. Caso alguém aí tenha uma curiosidade mórbida em ver como foi o episódio original dessa revista, o link também está aí na descrição e vai aparecer depois dos créditos. Isso foi lá no começo do programa, em 2012, não tinha nenhum tipo de equipamento, eu estava muito tempo sem editar, então pensem nisso antes de dar um dislike lá no episódio velho. De uma forma ou de outra, aqui vai um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima!